Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Que bom que toda semana tem a Voz da Profecia e é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com você, compartilhando dessa amizade, estudando juntos a Palavra de Deus, ouvindo as músicas do Quarteto Arautos do Rei, orando ao Senhor. É sempre um prazer, meu amigo, minha amiga, ter a sua companhia aqui em nosso programa. Muito obrigado por você estar conosco e eu tenho uma notícia aqui em primeira mão para você. Daqui a 2 semanas, isto é, na quarta-feira, dia 17 de junho, nós vamos começar uma nova série aqui no programa A Voz da Profecia. O tema da série, Por que não creio? Sim, a gente vai pensar em certas crenças populares que ao longo dos séculos foram penetrando no cristianismo. E eu vou lhe mostrar razões bíblicas por que não creio nesses ensinos, nessas doutrinas. Como eu disse, alguns ensinos que se popularizaram no meio cristão, mas eles não têm base bíblica. Quais são eles? Você vai ficar sabendo. Nesta série nós vamos ter 10 temas, tá bom? Com esse título geral, Por que não creio? Você é convidado para estar conosco, já daqui a 2 semanas a gente vai começar. E um abraço para você que nos acompanha no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tem muita gente nesse maravilhoso sul do Brasil acompanhando a Novo Tempo, acompanhando o programa A Voz da Profecia. E é claro, de um extremo para o outro, um abraço para você que está no norte, no extremo norte, lá no Amapá e em todos os outros estados do norte do Brasil. Também um abraço para os amigos do meu querido Nordeste, do Maranhão à Bahia, é só alegria. Abraços também para os que estão mais na região central do Brasil, centro-oeste brasileiro, e para você que está aqui no Sudeste, nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, gente do Brasil inteiro que acompanha a programação da Novo Tempo, que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. Um detalhe. Você já percebeu que tem coisas que começam pequenas, mas quando a gente menos percebe, já se tornaram grandes e já estão até dominando a nossa vida? Pode ser um vício, um hábito, um comportamento, algo que você até tenta parar, mas percebe que não consegue sozinho. E talvez você já tenha até pensado assim, será que eu vou conseguir me libertar disso algum dia? A boa notícia é que existe sim essa possibilidade. Há como você se libertar, existe um caminho. Você pode fazer o estudo bíblico livre do vício. Isso mesmo, livre do vício. Direto pelo WhatsApp, com a assistente bíblica Esperança. Esse é um estudo prático baseado na Bíblia que vai ajudar você a entender e vencer vícios como álcool, drogas, pornografia e outros comportamentos que muitas vezes aprisionam o ser humano. E o melhor, você faz tudo pelo celular, no seu tempo, quando você puder, quando você quiser.
É só você mandar uma mensagem para a gente nesse número. Ouça aí, 129-8200-0062. Vou repetir, o número é 129-8200-0062, tá bom? Manda uma mensagem para a gente nesse número para que você possa então ser conduzido, orientado para fazer esse curso bíblico com a nossa instrutora bíblica virtual, A Esperança. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse curso. Espero em Deus que seja uma ferramenta útil, eficaz, para ajudar você a libertar-se de todo vício, de todo comportamento ruim que lhe entristece, lhe aprisiona e talvez até lhe envergonha, além de lhe trazer tantos prejuízos. Acredite na vitória, mas para isso, busque a Deus, busque a palavra do Senhor, tá bem? Nosso propósito é ajudar você na sua caminhada com Deus. Hora de música, o Quarteto Arautos do Rei vai cantar um dos seus clássicos. Essa música tem sido cantada pelo Brasil e pelo mundo e renova a nossa esperança de que no momento certo, nosso Senhor Jesus Cristo, de novo, será enviado pelo Pai para nos buscar e nos oferecer eterna salvação. Ouça agora, Arautos do Rei, chegou a hora. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei
carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim, que vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Sim, houve um tempo, quando Deus pela primeira vez enviou seu Filho a este mundo. Sua missão era viver sem pecado, para então morrer em nosso lugar, receber o castigo que nós merecemos e passar para nós o direito que Ele conquistou, por ter vivido sem pecado, o direito de vida. E Jesus veio, chegou à plenitude do tempo para a primeira vinda de Cristo a esse mundo, e agora nós estamos aguardando a segunda vinda do Mestre. Haverá uma segunda plenitude do tempo, haverá um segundo momento que será também exato, certo, preciso para Jesus retornar. A gente não sabe quando vai ser, mas nós temos razões para crer que esse tempo não vai demorar. Jesus breve virá. Vai chegar o momento quando o pai dirá ao filho, filho, vai, chegou a hora. Vai, filho, vai buscar aqueles por quem você morreu. Já preparei a casa, não é assim que diz a canção? Já preparei a mesa. E Jesus então virá para buscar os seus filhos. Que essa linda e bendita esperança permaneça viva na sua mente e no seu coração. Na hora certa, aquele que vem virá e não tardará. Hora do intervalo, tá bom? Mas você fica aí, você não me largue não. Eu fico aqui também e já já a gente volta para nós pensarmos nesse maravilhoso tema, a vitória da fé. Muito bem, já estamos juntos de novo e é hora do estudo da Bíblia aqui no programa A Voz da Profecia. Mas como sempre fazemos, a gente primeiro ora, pedindo a iluminação e a bênção do Senhor para que tenhamos compreensão correta da sua palavra. Vamos pensar em Deus juntos? Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Eu te agradeço por esse privilégio e te peço agora, Senhor, ilumina-me. E todos que participam dessa prece comigo, para que nós tenhamos o entendimento correto da Tua palavra e que essa mensagem de hoje possa ser luz, ser bênção, ser fortaleza, Senhor. Alimento nutritivo do céu em nossa caminhada cristã. Nós te pedimos, Pai, com gratidão em Jesus. Amém. É assim, quando a gente ora com sinceridade, o Senhor ouve e atende nossa prece. E eu tenho certeza que Ele nos abençoará agora nesse estudo que faremos. Já estou abrindo minha Bíblia no texto marcado aqui no Evangelho de João. Evangelho escrito por João. Vamos ao capítulo 4. Hoje quero ler com você dos versos 46 a 54. Eu disse Evangelho escrito por João, capítulo 4, do verso 46 até o verso 54. Eu coloquei o título da mensagem de hoje, A Vitória da Fé. Ouça a leitura do texto. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram, ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Que texto interessante, hein? O poder de Cristo se manifestando mais uma vez.
agora curando à distância um garotinho que estava gravemente enfermo. Vamos pensar com atenção e carinho em tudo que nós lemos agora. Eu creio, sinceramente creio, que aqui Deus tem uma mensagem importante e necessária para cada um de nós. O primeiro verso que eu li, o número 46, é Evangelho de João, capítulo 4, verso 46, diz assim: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Veja, Jesus indo à cidade de Caná, na Galileia. Essa foi a segunda visita de Jesus a Caná. A primeira foi mais ou menos um ano antes. A cidade de Caná ficava na região montanhosa da Galileia. Na primeira visita de Cristo à cidade, ele fez um milagre atendendo o pedido de uma mãe, por sinal a sua própria mãe, Maria. Agora, na segunda visita, Jesus faz o segundo milagre, atendendo o pedido de um pai. João diz que esse pai, conforme nós lemos, era um oficial do rei. Não é mencionado o nome dele e nem o nome do filho. Mas ele não era um homem comum, era um oficial da corte de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia e da Pérea. Aquele homem, aquele líder, aquele rei que prendeu e matou João Batista. Esse pai pertencia à nobreza, à elite social, certamente com privilégios políticos, sociais e econômicos. Mas acredite, tristeza, doença e morte também chegam à casa dos ricos e dos influentes. Conforme você ouviu na leitura, o filho dele estava doente em Cafarnaum e a doença era gravíssima. O garoto estava morrendo. Certamente os pais haviam feito tudo o que era possível para salvá-lo. Buscaram os melhores médicos e medicamentos disponíveis, mas nada resolvia. Era uma doença aparentemente incurável. Já estava desenganado pelos médicos. E esses pais, evidentemente, que estavam desesperados porque sabiam que eles não podiam fazer mais nada para resolver a situação e o garoto só piorava. Você sabe disso. Você que é pai, você que é mãe sabe disso. A dor de um filho ou de uma filha dói na gente também. Quando um filho nosso sofre, nós sofremos na mesma intensidade ou até mais. No verso 47 que eu li está escrito assim: quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Esses pais ouviram falar a respeito de Jesus, inclusive que ele estava próximo, na cidade de Caná. Ficava a apenas 26 quilômetros de Cafarnaum, onde eles residiam. As pessoas diziam que Jesus era um bom homem, um mestre inteligente, com poder de curar enfermos. Outros até afirmavam crer que Jesus de Nazaré era o Messias, o libertador, anunciado nas profecias, nas escrituras sagradas dos judeus. E esses pais, eles sentiram-se propensos a crer. Eu fico assim, dando asas à minha imaginação e pensando na esposa, talvez dizendo assim para o marido: oh, meu amor, querido, vá, corra, tente trazer Jesus aqui. Se ele está em Caná, se ele está próximo de Cafarnaum, vá buscá-lo. Esse é o nosso último recurso, nossa última esperança. E então o marido foi, e a esposa ficou em casa cuidando do filhinho. E aflita pensava assim: será que nós vamos conseguir trazê-lo? E será que esse Jesus é mesmo capaz de curar o meu filho? Mas se o meu garoto não conseguir suportar até a chegada deles, até a chegada do meu marido com Jesus? Eram muitas incertezas.
E eu sei, você também sabe, é assim mesmo que nós nos sentimos quando a aflição chega. Nós pensamos mil coisas, perdemos o chão, imaginamos o pior, e o tempo passava. A angústia daquela mãe só aumentava. E o que será que o oficial do rei pensou durante a sua viagem até Caná? Talvez pensasse assim: como será que esse mestre é? Será que ele cobra pelo serviço que oferece? Será que eu devo lhe oferecer algum dinheiro? Será que ele vai me atender de imediato ou eu vou ter que marcar uma consulta com ele? E talvez tenha pensado assim: se ele me atender e se ele for capaz de curar o meu filho, eu vou acreditar que ele é o Messias e eu também vou segui-lo. E finalmente o homem chegou a Caná. E eu fico pensando, de longe ele vê Jesus. E talvez tenha pensado assim: será esse mesmo? Esse homem que está caminhando no meio dos pobres, seguido por gente tão comum? Esse homem com roupas simples e com a aparência de cansado de uma longa viagem? Será que esse homem é um mestre? Tem mesmo poder sobrenatural? Tem capacidade de curar meu filho? Eu fico assim, imaginando que a primeira impressão não foi boa e a fé deve ter vacilado um pouco. No entanto, mesmo assim, por conta da sua necessidade, ele avançou no seu propósito. Afinal, era o seu único e último recurso para tentar salvar o seu garoto. E aí o homem busca uma oportunidade, aproxima-se de Jesus e ele consegue fazer o seu pedido. Você ouviu na leitura? Agora no verso 48, João capítulo 4, verso 48 diz assim: então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então Jesus lhe disse o quê? Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Interessante, você percebeu? Jesus não lhe disse sim e nem não. O pedido daquele pai não teve resposta. E note que Jesus fala no plural. Ele diz: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Por que Jesus fala no plural? Porque ele não se refere ao homem apenas, mas aqui Jesus está se referindo ao seu povo, à nação de Israel de um modo geral. Pessoas que interessavam-se em Jesus por motivos egoístas. A fé dependia de receber algum benefício pessoal, alguma bênção material. Ignoravam, a maioria das pessoas ignorava a necessidade espiritual da graça divina para a cura do pecado. Oh, que pena! E olha aqui uma coisa, é triste pensar que hoje também ainda é assim. Será que eu estou falando agora para alguém que vive essa realidade? Uma pessoa que só acredita em Deus se de alguma maneira for beneficiado por Deus. Se você vive essa realidade triste, confesse ao Senhor sua condição. Peça a Deus a bênção de crescer na fé. Porque acredite, a fé que exige como condição para, assim, como condição o recebimento de certos pedidos, de certos benefícios, essa fé tem um fundamento frágil e ela falhará, ela cairá quando Deus achar melhor não atender o pedido feito. E aliás, eu abro aqui parênteses nessa reflexão para lembrar a você o que eu disse há pouco, que nós teremos, daqui a 2 semanas apenas, no dia 17 de junho, nós vamos começar aqui no programa A Voz da Profecia, a série Por que Não Creio? Crenças populares que penetraram no cristianismo ao longo dos séculos, mas que não estão baseadas na Bíblia, e uma dessas crenças é o chamado Evangelho da Prosperidade, ou teologia da prosperidade,
E eu vou mostrar para você durante esta série que esse ensino que se popularizou em muitos meios cristãos, ele não tem verdadeiramente base bíblica. Muitas pessoas hoje creem nisso e elas só desenvolvem a fé quando recebem bênçãos materiais de Deus. E eu insisto com você, a fé baseada em benefícios de Deus, ela falha, ela cai, ela acaba quando os benefícios não vêm conforme o pedido que nós fazemos. A nossa fé precisa ser muito mais profunda do que apenas na expectativa de respostas positivas de Deus aos nossos pedidos, sobretudo pedidos de bênçãos materiais. Mas voltando a pensar aqui nesse nobre homem, ele entendeu. Quando Jesus disse essas palavras aqui, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão, esse homem entendeu que ele estava na presença daquele que lê os pensamentos. As palavras do Senhor Jesus foram direto ao seu coração, como se o mestre fosse capaz de ler a sua mente. Ele viu que os seus motivos eram egoístas e sua fé estava condicionada à bênção solicitada. Ele entendeu que sua incredulidade poderia custar a vida do seu filho. Então o homem exclamou: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Fortes palavras, não são? Verso 49, o oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Essas palavras me fazem lembrar da resposta de Jacó lutando com o anjo. Conhece esse texto bíblico que está lá no livro do Gênesis, capítulo 32? A Bíblia diz que certa vez, lutando com um anjo, Jacó disse assim para o anjo: eu não o deixarei ir, se você não me abençoar. Palavras semelhantes ditas por esse homem, não é? Senhor, venha antes que o meu filho morra. Senhor, por favor, atenda meu pedido. Me abençoa, Senhor, curando, salvando o meu filho que está a ponto de morrer. E veja que assim como Jacó, esse homem prevaleceu. Jesus não podia recusar o pedido de um pai aflito que se apegou a ele apresentando sua necessidade. E a resposta de Jesus no verso 50, vá, o seu filho vai viver. E olha que interessante, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus disse o quê? Vá, o seu filho vai viver. Observe que esse homem queria ver primeiro a sua oração ser atendida, para em seguida crer em Cristo. Mas ele teve que crer para ver. Você sabe, ver para crer é a filosofia pragmática do mundo, mas foi solicitado a este pai, ao oficial romano, que ele partisse sem nenhuma evidência de que seu pedido tinha sido atendido. A sua fé foi colocada à prova. Ele precisava agir em fé, crendo que havia recebido o que pedira. Oh, meu amigo, minha amiga, acredite nisso. Quando nós nos apresentamos a Deus com fé e lhe pedimos algo, Ele nos ouve. Nossa oração penetra seus ouvidos e chega ao seu coração. Ao pedir, nós devemos crer que receberemos a bênção quando dela mais nós necessitarmos. Nós receberemos no tempo de Deus e do jeito de Deus. João diz, conforme eu li, que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não viu, mas acreditou. Isso é fé. A fé apoia-se na palavra de Deus e obedece. Eu gosto de uma simples e direta definição de fé. Fé é transferência de confiança. Simples assim. Fé é transferência de confiança. Quando você confia mesmo antes de receber a bênção solicitada, seu coração fica em paz, sua mente se acalma. A confiança em Deus, em seu poder e bondade, nos proporciona paz e segurança. No profeta Isaías, capítulo 30, verso 15, está escrito assim: porque assim diz o Senhor Deus,
o Santo de Israel. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Oh, louvado seja o Senhor. Repito, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Eu fico pensando como deve ter sido a viagem de retorno daquele homem para casa. A volta foi bem diferente da ida para Caná. Ele foi inseguro, pensando, será que Jesus vai me atender? Será sensível ao meu pedido? Talvez ele pensasse também assim, ser oficial, um oficial do rei. Jesus verá isso e considerará como vantagem ou desvantagem? E será que meu filho vai sobreviver até que eu consiga trazê-lo para curá-lo? Mas agora os sentimentos do retorno eram outros bem diferentes. Ele estava tranquilo e confiante, estava alegre pela certeza de ter recebido a promessa de cura. E talvez ele pensava assim, a bênção está vindo, meu filho vai melhorar, daqui a alguns dias eu o verei totalmente saudável e eu preciso chegar logo à minha casa e contar essa bênção para minha esposa. Eu quero chegar logo à casa e confortar o coração da minha esposa que está aflita. No entanto, você sabe, a bênção veio mais rápido do que aquele pai imaginou. Isso me faz lembrar o texto que está na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 20. Paulo diz assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Oh, aleluia! Nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pede ou mesmo que você pensa. Ele é poderoso. O garoto foi curado instantaneamente. No momento exato quando Jesus disse assim, vá, o seu filho vai viver. A febre passou na hora, mesmo no calor do dia. Nenhuma marca da doença ficou no menino. Houve uma súbita e misteriosa mudança, algo inesperado, quase que inacreditável. Eu fico agora imaginando a alegria da mãe, impressionada e feliz. Ela chama 2 dos seus servos e diz assim para eles, corram, avisem meu marido, diga que ele não precisa mais trazer Jesus, porque um milagre aconteceu aqui em casa. Diga para meu marido que eu não sei explicar, mas de uma hora para outra, nosso filho reagiu e agora ele está como se nunca tivesse adoecido. Diga para ele que nunca viu nosso garoto tão bem assim. Então os servos saíram apressados, contentes, ansiosos por dar essa boa notícia ao seu senhor. Mas você ouviu bem o texto que eu li? Eu releio para você. João capítulo 4. Agora, dos versos 51 a 53, está escrito assim, quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram, ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Eu gosto das palavras de Agostinho que dizia, fé é crer no que não vemos e a recompensa da fé é ver o que cremos. Ficou evidente a relação de causa e efeito. Se a melhora daquele garoto tivesse ocorrido mais cedo ou mais tarde, poderia surgir alguma dúvida se não podia ser atribuída a alguma outra causa. Mas aconteceu precisamente na hora que Jesus falou. Ao chegar à sua casa, eu fico pensando na alegria e na emoção
de abraçar a esposa, abraçar o seu filhinho. Esse é o abraço da fé. A fé une famílias, a fé dá segurança, renova a esperança. E João conclui o relato dizendo que aquele homem e toda a sua casa creram. O que significa que toda a família aceitou o Senhor Jesus como Messias, o Salvador. Inclusive, veja, 6 meses depois, Jesus fez da cidade de Cafarnaum, onde essas pessoas residiam, o centro do seu ministério na Galileia. E provavelmente Jesus reencontrou este homem, esta família muitas vezes, e alegrou-se por vê-los crescendo na fé. Essa é uma história com um final feliz, mas a realidade é que nem sempre é assim. Você sabe bem do que estou falando. Muitas vezes a cura não vem, o milagre não acontece. Nem sempre Deus dá o que nós pedimos, mesmo pedindo com fé. E então, o que pensar? O que fazer quando a doença prevalece? Quando o desemprego persiste? Quando o dinheiro acaba? O que pensar quando o casamento não melhora? Quando o filho morre? Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 14, está escrito: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja, a fé continua sendo uma condição para ser atendido por Deus, mas aqui nós temos um outro aspecto importante. Quando nós pedimos alguma bênção material, e quando eu falo de bênção material, estou referindo, por exemplo, a cura, emprego, casamento, alguma bênção relacionada à questão de estudos. Sempre que nós pedirmos alguma bênção material, nós devemos saber que o Senhor nos atenderá se isto for ou se isto estiver de acordo com sua vontade para nós. Nós precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para os seus filhos e Deus age sempre para o nosso bem. E não só quanto à realidade presente, mas também e principalmente visando nossa salvação eterna. Por isso, ao pedir algo ao Senhor, nós devemos orar com fé, mas tendo também a humildade sincera em dizer que tudo se faça, Senhor, de acordo com Tua vontade, porque eu confio que os Teus planos são os melhores para mim, mesmo que agora eu não compreenda tudo. Por exemplo, quando nós orarmos por uma pessoa querida que está enferma, a gente pede o milagre da cura, sim, e é natural pedir, é normal, é compreensível. Pedimos a Deus que cure essa pessoa querida, mas nós devemos colocá-la nas mãos de Deus para que Ele decida o melhor. Se cura ou ressurreição. Se é uma pessoa de Deus temente ao Senhor, se não houver cura, haverá ressurreição. E eu lhe pergunto, qual destes será mais espetacular? Cura para continuar vivendo e sofrendo nesse mundo complicado e triste e depois morrer? Ou ressurreição na segunda vinda de Cristo, com um corpo perfeito, para uma vida perfeita e imortal? Cura não é promessa incondicional para todo aquele que crê, mas ressurreição e vida eterna, sim. Você conhece as poderosas palavras de Jesus que estão no Evangelho de João, capítulo 11? Eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus termina o raciocínio dizendo assim: você crê nisto? E eu pergunto a você, você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? E todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente? Talvez alguém esteja agora me assistindo e pense assim: ei, pastor, exatamente aqui está o meu problema. Eu sei tudo isso, eu compreendo, eu creio, mas eu sei que eu preciso ter mais fé.
Eu sei que eu preciso viver pela fé, eu sei que eu preciso crer para valer, confiar de verdade, mas eu creio descrendo, eu confio pouco, minha fé é volúvel, a incredulidade me assedia e me envolve muitas vezes. Eu entendo você, até porque nós somos todos bem parecidos. Então, você e eu, nós todos devemos orar como os apóstolos. Senhor, aumente-nos a fé. Isso está em Lucas capítulo 17, verso 5. Eu me lembro também de um outro texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, quando diz a Bíblia que um homem estava com um filho possesso, endemoniado, e ele o levou a Jesus. E então ele disse: Senhor, tenha misericórdia, ajude-nos. O meu filho tem sido lançado no fogo, na água, o diabo tem feito tudo para matá-lo. Se o Senhor pode nos ajudar, ajude-nos. E aí Jesus disse assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Como que dizendo: ei moço, não vacile, claro que eu posso, eu tenho poder para ajudar. E sabe o que foi que o homem disse a Jesus com lágrimas? Ele disse assim: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ou na minha pequena fé. Como que dizendo assim: Senhor, eu creio, mas eu queria crer mais, eu queria crer para valer. E Jesus, em sua misericórdia, libertou aquele garoto que estava sendo possuído pelo demônio. Aos que vivem a fé, ou os que vivem pela fé, não é prometida a vida fácil nesse mundo, mas nos é assegurada a vitória. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, Deus lhe abençoe. Creia na vitória da fé. Quando o nosso coração está nas mãos de Deus e nós permanecemos crendo no Senhor, ainda que a gente não entenda coisas que aconteçam na realidade presente, nós precisamos manter firme a nossa fé em Deus, porque saiba disso, Ele sempre está agindo para o nosso bem, e não pensando só na realidade presente. Deus está sempre agindo, pensando sobretudo na realidade futura, porque o que Ele tem para nós lá é infinitamente melhor do que o melhor que a gente pode desfrutar aqui e agora. Deus, em sua visão soberana, o Deus que vê o fim desde o princípio, Ele está de alguma maneira agindo para que nós cheguemos à eternidade e desfrutemos essa vida gloriosa ao lado dEle. Por isso, mantenha firme a sua fé e creia, todo aquele que persevera confiando em Deus, pelo poder de Deus, vencerá. E por sinal, essa é a linda música que o Quarteto Arautos do Rei vai cantar agora. Ouça aí, Um Vencedor. Chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor.
seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer. Nessa graça vou vencer, vou triunfar. Eu gosto dessa canção. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, sua graça é poderosa, não é? Sua graça é maravilhosa, seu amor é poderoso, é grandioso. Isso me faz até lembrar as palavras de Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que no passado foi um perseguidor da igreja, mas totalmente convertido e transformado pela graça de Cristo, tornou-se um novo homem e, por sinal, um dos mais perseguidos por ser um pregador do Evangelho. Expressando sua confiança em Deus na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. É assim mesmo. Deus transforma os fracos em fortes. Deus transforma aqueles que antes viviam na ignorância do pecado, destituídos de sua glória, em pessoas santificadas, transformadas, revestidas do seu poder. Deus pode fazer de você e de mim, de todos nós, vencedores. E antes de orar, eu quero ler o texto que está aqui no profeta Isaías, capítulo 26,
versos 13 e 4. Está escrito assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É assim, Deus pode conservar sua mente e seu coração em paz, se você confiar nele, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Significa que Deus não muda, o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Todo aquele que vive pela fé, uma fé centrada em Deus, e não somente nas respostas de Deus, todo aquele que vive com esta fé, vencerá o mundo, vencerá o pecado, vencerá o diabo, porque essa vitória, a vitória da fé, é assegurada por Deus a todo aquele que nele crê. Que o Senhor lhe abençoe, continue confiando, e se você sente que a sua fé é pequena, faça como os apóstolos fizeram. Ore a Deus e diga: Senhor, aumente a minha fé. Senhor, eu creio, mas eu creio pouco. Eu quero crer mais, eu quero crer para valer. E continue estudando a palavra de Deus, porque pela palavra do Senhor nós conhecemos o Senhor. E é nesse conhecimento de Deus, pessoal, que a nossa fé cresce, amadurece, se fortalece. Nas horas fáceis ou difíceis, confie. Quando tudo estiver bem ou quando as adversidades surgirem, confie. O Senhor está com você, Ele está comigo, Ele não abandona os seus filhinhos, o Senhor é fiel. E todos aqueles que viverem e permanecerem vivendo pela fé, um dia eles terão a vitória completa, a vitória da fé. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Senhor, estamos aqui, Pai, Tu sabes quantas vezes nós somos assediados pela incredulidade, Senhor. Quantas vezes nós condicionamos a fé às Tuas respostas, desde que sejam favoráveis aos nossos pedidos. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos na fé, a amadurecermos em nossa caminhada cristã. Eu peço, Pai, por mim e por todos que oram comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom é o Senhor e grande a sua misericórdia, que cada dia mais você cresça na fé. Lembrando sempre que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.